Tá bom. Bem alto, né? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Volte, viu? A paz do Senhor Jesus, ouvintes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos, em nome de Jesus, espero que estejam tudo bem, amém. Eu dei uma sumida, mas voltei, glória a Deus, estou melhor, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus é fiel. Foi difícil chegar até aqui hoje, mas não foi impossível, né? Para nós, o que é impossível para Deus se torna possível, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nessa tarde estou aqui de volta, aleluia, Jesus, para trazer uma palavra abençoada para nós nessa quarta-feira, glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso na nossa vida, queridos ouvintes, está na live, os que vão entrar, aleluia, Jesus, Deus é fiel nas nossas vidas, glórias a Deus. Vou deixar uma palavra abençoada hoje aqui, né, estava até com saudade da missionária Jussara, esses dias eu estive meio ausente, né, precisei me ausentar um pouco, dei uma viajada rápida também para ver a minha filha, meu neto, né, não estava muito boa da perna porque caí, mas Deus me deu graça, me deu livramento, né, e hoje um pouco de dificuldade, mas cheguei até aqui, glórias a Deus, aleluia. Nessa tarde vou fazer uma oração, né, para começar essa live, aleluia, Deus é fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nessa tarde você venha receber a palavra, venha ser tocado pelo Espírito Santo, pela graça, pela unção. Eu creio que a cada dia Deus tem coisas novas para a nossa vida, né? A cada amanhecer o Senhor faz coisas novas na nossa vida, o Senhor fala que a palavra a cada dia ela se renova. Aleluia, Jesus, né? A palavra, o amor a cada dia o Senhor renova dentro de nossos corações, pela graça do Espírito Santo. Glórias a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, a paz do Senhor, aleluia, Jesus, Deus é fiel. Vou fazer uma oração para começar essa live, porque tudo tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos a lugar nenhum, nem eu, nem você, e nenhum de nós que queremos fazer a obra, né, tem que estar guiado pelo Espírito Santo, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vou fazer uma breve oração aqui para nós começarmos a leitura da palavra em nome de Jesus. Eu sou a missionária Fabiana, né? Voltei hoje na live para trazer a palavra. Glórias a Deus. É um prazer hoje poder estar aqui com vocês que estão nessa live. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Glória a Jesus, aleluia, Jesus, Paloma, Nogueira, Santos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda nessa live, Deus te abençoe grandemente, aleluia, Jesus, glórias a Deus, Senhor é fiel, né, a Paloma, né, que entrou, né, é a Paloma, tudo tá dando para ver os escritos, meu óculos tá meio ruim, glórias a Deus. Vou fazer uma breve oração aqui, que o Senhor colocou no meu coração, que é para mim orar antes de iniciar essa palavra, né, a gente ora em casa, mas certo é orar antes de iniciar a palavra do Senhor, glórias a Deus. Poderoso Deus que estás no céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estou aqui na Tua presença nessa tarde, Senhor, porque Tu me trouxe pela graça e pela misericórdia, Pai. Senhor, não merecendo eu nada, Pai, porque de mim não tenho nada, Senhor. Tudo que está em mim, Senhor, é Tu que me deu, Pai, é Tu que concede a mim, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, o Teu poder, Senhor. Por favor, a Tua misericórdia, Senhor, nessa tarde, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, por poder estar até aqui, Senhor. Também apresento, Senhor Jesus amado, todos esses ouvintes, meu Pai, que estão nessa live, meu Pai, os que ainda vão entrar para ouvir, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, quero abençoar cada um, Senhor. Deus, eu não tenho resposta para eles, mas Tu tens, Senhor, pelo poder da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Pai, vem me usar nessa tarde, Senhor, vem abrir, Papai Celeste Santo, o entendimento, Pai, vem abrir a mente daqueles que vai ouvir a Tua palavra nessa tarde, meu Pai, nessa live, Senhor Jesus,
Pai, que tu venha dar resposta para cada um daqueles que precisa de uma resposta, Senhor, porque tu diz que a tua palavra não volta vazia, Senhor Jesus, e eu creio, Pai. Eu creio no teu milagre, eu creio na tua misericórdia, meu Pai, eu creio na revelação do Espírito Santo, Pai, para essa palavra nessa tarde, Senhor. Ó Deus grande, Deus poderoso, abençoe e dê saúde a cada um, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs que já estão nessa live, os que vão entrar nessa live para assistir, Senhor, a cada ouvinte, Senhor Jesus amado, onde ele estiver, Pai, do outro lado dessa live, Senhor, venha tocar, Pai, com teu Espírito Santo, venha tocar com cura, Senhor, venha tocar com saúde, Senhor Jesus. Ó, Pai, a cada um nessa tarde, Pai, venha, Pai, dar uma solução, Pai, para os seus problemas, para as suas causas, Senhor, porque tu és o nosso advogado fiel, Jesus. Papai querido e santo, tu é o nosso juiz, ó grande Deus, mas Jesus Cristo é o nosso advogado, e um advogado, Pai, que está no céu, Senhor, que é Jesus, Pai, ele pode, Pai, fazer tudo por nós, Pai, onde tem uma causa impossível, Senhor, que nós não podemos resolver, Senhor, nós temos tu, Jesus, como nosso advogado, Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um nessa tarde, Pai, abençoa a palavra, Senhor, me dá direção pelo teu Espírito Santo, Pai, porque sem ti, Senhor, nada sou, nada tenho, nada faço, Senhor, tudo está em ti, Senhor Jesus. Eu já te agradeço pela bênção, Pai, nessa tarde, pelo milagre, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha acobertar todos os teus filhos com teu sangue precioso. Guarda de toda retaliação, Senhor. Lança por terra toda barreira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Todo impedimento, Senhor, que não venha impedir essa live nessa tarde, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que venha romper, meu Pai, todas as barreiras, meu Pai, pela força do teu poder, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor Jesus querido e santo. Ó, meu Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, não existe barreira, meu Pai, que ela não possa atravessar, Senhor, porque tudo pelo Espírito, Pai, tu pode fazer na nossa vida, Senhor. Eu te agradeço já nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Carla Souza, a paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente. William, aleluia, Jesus, Willianes, acho que é isso, Eugênio Costa, aleluia, seja bem-vindo. Vamos orar sim por vocês, em nome de Jesus Cristo, que essa enfermidade vai embora. Aleluia, Jesus, Deus é fiel nas nossas vidas. Nessa tarde nós vamos ser abençoados como todas as outras à tarde, que o Senhor venha fazer melhor ainda nas nossas vidas. Em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Rosa, aleluia. Andréia Soares, seja bem-vinda. Né? Rosa, pede oração também, para minha saúde, aleluia, Jesus. Glória a Deus, sofre muito com a garganta, dói muito, os pés. Oh, Jesus. Também, Senhor Jesus, amado, Deus vai visitar, eu creio nessa tarde que Deus vai te dar uma cura para você, em nome de Jesus. Gilmar, oh glória, Deus é fiel na nossa vida. Aleluia, Kemiel da Silva, acho que é Kemiel da Silva, aleluia, Jesus. Tia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Deus vai entrar em providência nas nossas causas. Kellen Rodrigues, aleluia, Jesus. Se eu não conseguir falar meu nome, me perdoe, porque às vezes o óculos fica meio embaçado aqui, não dá para enxergar direito. Glórias a Deus, mas é um prazer estar recebendo a paz do Senhor de vocês. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Aleluia, glórias a Deus. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Socorro. Damascene, aleluia, Jesus amado. Vou voltar a andar sozinha, glórias a Deus. Estou lendo aqui, mas não estou nem entendendo, mas eu estou lendo o seu nome aqui, Socorro Damascene. Aleluia, Jesus, Deus é fiel nas nossas vidas, glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso, eu creio que o Senhor vai entrar com providência em cada causa nessa tarde, glórias a Deus. Michele Lima, paz do Senhor Jesus, a paz, amada, Deus abençoe você grandemente. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel nas nossas vidas, aleluia, Jesus. Estou conseguindo, né, enxergar os nomes aqui, né? Às vezes eu me embaraço aqui, mas Deus está dando graça, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Hoje eu vou trazer a palavra aqui, numa passagem muito bonita, muito corajosa, né? Essa história aqui se encontra ali no livro de Atos, aleluia, Jesus. Lá no capítulo, eu até marquei o capítulo aqui, porque às vezes a gente dá uma corrigida pela Bíblia, tomara que eu não tenha perdido. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é fiel nas nossas vidas. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A irmã Michele, a primeira vez? Seja bem-vinda, mas a primeira vez não vai ser só a primeira vez, vai ter várias vezes na sua vida.
Nós já te amamos em Cristo Jesus, estamos felizes. Aleluia, Jesus. Eu, a missionária aqui, glórias a Deus. Aleluia. Estava com saudade dessa bênção, faz dias que eu não via ela, né? Por motivo de saúde também. Aleluia, Jesus. Mas Deus nos privilegiou aqui nessa tarde. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu tenho dificuldade porque você está todo dia na live aqui, eu só venho só nas quartas. Não, gente, ela não tem dificuldade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ela está dizendo que ela tem dificuldade, mas essa mulher que é uma guerreira. Dificuldade para me enviar as pessoas que estão entrando na live, né? Eu ainda não estou acostumada com, né, com as lives. Aleluia, Jesus. A missionária Fabiane, ela é uma bênção. Vocês já estão cansados de todo dia estar vendo minha cara. Ai, Deus é fiel na nossa vida. Albadias Vieira, paz. Glórias a Deus. Vanessa Souza já vi, né? Aleluia. Glórias a Deus. Oh, papai, Deus é maravilhoso. Ai, acho que eu prefiro ver ali, viu? Para mim não me embaraçar. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, gente, em nome de Jesus. Albadias Vieira. É, primeira vez, né? Ah, tá. Seja bem-vindo, Abadias, em nome de Jesus. Somos gratos por você aqui nessa live, nessa tarde. Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu vou deixar aqui hoje uma palavra aqui no livro de Atos, aleluia, que fala da passagem de Paulo, né? Quando ele se converteu. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Dionédio Júnior, acho que é isso, aleluia. Bênção. Vocês são uma bênção na nossa vida, glórias a Deus. Zulaine, né? Zulaine Souza. Zulaine Souza? Lá em cima? É, Zulaine Souza. Tá dando para ver, graças a Deus. Michele, já falei com ela, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Se você quiser apagar, acho que não vai fazer muita diferença. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tá bom, tá ótimo. Tá bom sim. Tá bom, Deus abençoe. É Diomédio, né? Estamos aqui embaixo, é Diomédio, né? Diomédio. Diomédio Júnior. É Samara, peço oração pela minha vida financeira, Antônio, Terezinha Antônio. A paz do Senhor Jesus amada, Deus abençoe grandemente sua vida. Seja bem-vinda a essa live, em nome de Jesus, aleluia, Deus. Senhor é maravilhoso, Vânia Maria, aleluia, Jesus. Já falei com ela, Terezinha, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tem que ir olhando, eles gostam, e a gente gosta deles assim, glórias a Deus, a gente fica feliz, né? Glórias a Deus, a gente gosta da atenção deles, nós também gostamos de dar atenção, a gente quer privilegiar vocês também. Deus, aleluia, Jesus, o Senhor é maravilhoso, glórias a Deus. Aqui no versículo 6, 22 de Atos, versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Aleluia, Jesus. E caí por terra. Eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu respondi: quem é esse Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, quem tu persegue. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Aleluia, Jesus, Deus é tremendo, aleluia. Glórias a Deus. Aí vem aqui no versículo... Aqui no versículo 12, um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei que tinha, sentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista, e naquela mesma hora ouvi. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é fiel na nossa vida. Paloma Nogueira Santos, glórias a Deus. Seja bem-vinda, amada, Deus te abençoe grandemente nessa live, nessa tarde, aleluia. O Senhor é contigo, varoa, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aqui no 17, aí fala, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava, nem
no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa, e sai depressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é fiel na nossa vida. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas aqui, quando Paulo, né, que perseguia, né, os ungidos do Senhor, o povo do Senhor, né, louvado seja Deus, para atrapalhar a obra, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Deus teve um encontro com ele, né, porque ele perseguia, né, e naquele dia ele ia indo para Damasco, no caminho de Damasco, que está falando, ao meio-dia, quase ao meio-dia, de repente, né, rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Respondi: quem é, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, que tu persegue. A função de Saulo, né, aquele tempo, Saulo, ele era um grande homem, né? Era um homem bem estudado, né? Um homem que tinha sabedoria, mas ele não tinha sabedoria divina, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que ele perseguia, né? Perseguia os ungidos do Senhor, né? Perseguia, né, os discípulos, né, que já fazia obra, para que tivesse impedimento para que a obra do Senhor não crescesse, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele dia ele tomou uma atitude, pediu carta para ir ali para Damasco, né, para buscar aquele povo de volta para Jerusalém. Para quê? Para judiar, para torturar, né? Muitos eram até mortos, aqui está dizendo que era homem, mulheres, né? E o que tivesse lá em Damasco, ele ia trazer de volta para Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus, para que não fizesse a obra do Senhor, que o foco de Paulo era destruir o povo de Deus, né? Porque ele não era convertido, né? Ele ainda não tinha tido um encontro com o Todo-Poderoso, né? O Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E a gente vê que a perseguição foi tão grande que Jesus teve um encontro com ele, para que ele se convertesse, porque ele não entendia o que os discípulos falavam, que não podia, né, parar de fazer a obra. Porque quando nós estamos fazendo a obra, nós temos muita perseguição, né? Dados inflamados, né? A flecha do inimigo que vem para nos destruir, para que a gente não possa continuar fazendo a obra do Senhor, fazendo ida. Então vem tudo isso, perseguição. Aleluia, Jesus. Ruth Silva, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, amada. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Seja bem-vindo nessa live, nessa tarde. Aleluia. É Ruth, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente de hoje, né? Porque hoje nós também estamos passando por essas perseguições. Só que aquele tempo eles perseguiam e tiravam até a vida, né? E nem Estevão, né, foi o primeiro a ser morto, né? Depois veio Tiago e foi indo assim por diante, os discípulos do Senhor. Aí Deus viu em Paulo que o Senhor fala, né, que ele já era escolhido desde o ventre da mãe, né? Deus já tinha um propósito na vida de Paulo, mas Paulo não sabia, né, daquele propósito. Então, aquele dia que ele tomou aquela atitude levou aquela carta para ir até Damasco, para trazer aquele povo de volta para Jerusalém, né, para que a obra do Senhor não crescesse, os impedimentos, mas Jesus não permitiu que ele chegasse até lá, porque sabia que ele ia fazer coisa, né, ia causar danos ao povo do Senhor, né, que estava ali fazendo a obra. Louvado seja Deus, que já era cristão. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? O Senhor teve um encontro com ele, mas foi tão maravilhoso, tão grande, tão tremendo, que ele não resistiu, né? Ele não aguentou a luz do céu, porque Jesus é uma coisa linda, maravilhosa. Ninguém podia ver, né? Jesus cara a cara, né? Porque nós somos pecadores. E ele ficou cego, caiu daquele animal do cavalo que estava levando ele ali para Damasco, né? Para perseguir o povo de Deus e trazer de volta para torturar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele caiu, ele ficou cego, mas mesmo ele cego, é como se fosse escama nos olhos, né? A Bíblia fala, né? Mas ele ainda viu aquele vulto branco, mas ele não sabia quem era. Aí ele perguntou, e Jesus se manifestou-se a ele e falou para ele: eu sou Jesus o Nazareno, aquele que você persegue, porque aquele que persegue o ungido do Senhor para não fazer a obra, está perseguindo o próprio Jesus. Jesus fala que aquele que toca em um dos seus ungidos está tocando na menina dos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, essa perseguição até Damasco, Jesus impediu,
Mas aí ele chegou lá, mas ele não chegou mais com aquele foco de entregar aquela carta para trazer de volta aquele povo, né, que já era convertido em Cristo, né? Louvado seja Deus. Aí ele ficou cego 3 dias, né? A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu, mas ali Deus, por sua misericórdia, né, e já era um propósito do Senhor na vida de Saulo, né, que se transformou em um Paulo depois de convertido, glórias a Deus. Até o nome dele foi trocado, louvado seja Deus. Deus falou com Ananias em uma visão de noite que era para ele ir até lá, né, naquela casa onde Paulo estava, que era para orar por ele, para que ele recuperasse a visão. Mas Ananias temeu, porque já sabia da fama de Saulo, né, que Saulo era o perseguidor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vinícius Rafael, Rosana Alves, sou de Venturosa, Pernambuco. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente, seja bem-vindo nessa live, é um prazer para nós, aleluia, Jesus, né? Ela já é da live, né? Está na live sempre. Você já é inscrita, minha amada? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. André Esticado é o nome. Aleluia, Jesus, Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo, todos vocês, nessa live, nessa tarde, em nome de Jesus. Ah, sim. Vou colocar, sim, o nome no caderno de oração para orar, porque nós já temos um caderno de oração. É porque ela está usando o celular tá, eu estou lembrando dela daquela vez, né, da última vez. Aleluia, Jesus, eu lembrei dela. A missionária está louvado seja Deus, seja bem-vindo. Nossa, é um prazer. Aleluia, Jesus. Nós vamos, sim, colocar o nome no caderno de oração daqueles que ainda não está. Andréia. É André. André? Aqui está André Vera. Meu nome. André Veras. Ah, é um homem. É um homem. Desculpa, varão. É confusão de nome, é que os nomes saem pequenos aqui, né? A gente não. Tem hora que faz confusão. Aleluia, Jesus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu enxergo o nome direitinho, mas a pessoa eu não consigo decifrar direito. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Sônia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Somos gratos a vocês nessa live. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos sim orar quando terminar a palavra. A gente vai fazer oração por todos, como sempre. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, voltando aqui, né? E Ananias temeu, falou, Senhor, mas esse homem era o homem que tirou vida, né? A tortura, os cristãos. Como que eu vou lá? Mas ele não sabia o que tinha acontecido, mas Deus revelou para Ananias que era para ir lá, e ele obedeceu a voz do Senhor naquela visão que Deus deu para ele, ele foi. Quando chegou lá, Deus também já tinha avisado para Saulo, né? Glórias a Deus, que o homem, por nome de Ananias, ia orar para ele recuperar a visão. E quando ele orou, a visão que ele recuperou, ele disse que caiu como se fosse escama dos olhos dele, que era cegueira, né? Que Deus assim o permitiu, para que ele não fosse causar dano ao povo de Deus ali em Damasco, louvado seja Deus. E assim Deus o fez, mas aqui, louvado seja Deus, aqui também tem um versículo aqui no Atos 16, 16, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eu vi aqui também que Paulo já começou a sofrer, né, as perseguições quando o Senhor preparou ele para a obra, porque aqui o Senhor falou grandemente com ele, né? Aqui o Senhor falou assim, aqui fala assim no 16, e aconteceu que indo nós à oração, Paulo já estava fazendo a obra, porque primeiro, né, Paulo foi revestido do Espírito Santo quando ali ele recebeu aquela oração. Live, Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, que está faltando a conexão aqui. Oh, Jesus, agora voltou. Glórias a Deus. Então, Paulo ali, naquela oração de Ananias, quando ele recebeu a oração de Ananias, glórias a Deus, ele foi revestido do Espírito Santo. Por que ele foi revestido? Porque o Senhor falou que ele era um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. Então, Deus já revestiu ele, depois que se converteu, que ele sarou daquela cegueira, através da oração de Ananias, que o Senhor permitiu que fosse lá orar. Jesus, glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Conectar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Voltou. Está faltando a conexão. Oh, Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Voltou. Glórias a Deus. Desculpa aí, gente. Estava conectando. Tem hora que cai, a gente fica sem conexão. Aleluia, Jesus. Aqui, como eu estava falando, né?
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Aleluia, Jesus. Tayane? Lília. É Lília Ramos Gonçalves. Minha primeira vez. Seja bem-vinda, varô do Senhor. Glórias a Deus. Seja bem-vinda, é um prazer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente. Aleluia, Jesus. Uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia. Na mesma hora saiu. Glórias a Deus, aleluia. E Paulo não enfrentou desde já coisas leves, já foi no começo do ministério, e já foi enfrentando coisa pesada, porque o inimigo ele bate de frente conosco quando nós vamos fazer a obra. Por quê? Paulo foi revestido do Espírito Santo, porque Deus já sabia que ele ia enfrentar coisas pesadas pela frente, porque o inimigo, ele não quer que nós façamos o ID, né? Eles não querem que nós vá de frente com as pessoas que estão necessitadas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Pode falar. Aleluia, Jesus. Então, Paulo, ele voltou e falou para aquela moça, ele repreendeu aquele espírito imundo, né? E em nome de Jesus Cristo, manda que saia dela. E na mesma hora saiu. Aleluia, Jesus. Mas aí, aqueles homens, né, que era bem sucedido, né, eles ficaram irados, né, com o livramento, a cura daquela jovem, porque ela tinha o espírito de adivinhação, e quem tem o espírito de adivinhação não é da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Como você vê muitas pessoas aí, né, que vai atrás de santos, tá. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, bloqueio. Aleluia, Jesus. Aí eles ficaram irados com Paulo, porque a moça tinha o espírito de adivinhação e não era do Senhor. E Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que saísse dela aquele espírito imundo, aquele demônio da adivinhação, e o espírito saiu. E a moça, ela voltou ao normal. O que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham aquele lucro, porque ela falava as coisas, ela adivinhava, né? Então eles se iraram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se iraram contra Paulo e Silas, né? E o que aconteceu? Cataram eles, levaram para a cidade, né? Botaram ali, colocaram ali em praça pública e chicotearam, né? Que aquele tempo era assim, né? A perseguição era tão grande, então a perseguição, ela virou para cima de Paulo, né? Quando ele se converteu. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. E dali, além de ter machucado ele, chicoteado, né? Por causa da palavra de Deus, por causa do ídolo, da libertação que aquela moça tinha recebido, aquela cura divina, glórias a Deus. O que aconteceu? Ainda foi pouco para eles, levaram ainda para a prisão, glórias a Deus, mas aqueles homens não tiveram força de impedir, louvado seja Deus, aquele livramento, né, que Deus deu, aquela cura divina que Deus deu, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela moça foi liberta daquele espírito imundo, glórias a Deus, através de Paulo e Silas, porque Deus, quando dá autoridade, não tem demônio que pare na nossa frente. É para isso que Deus nos dá os revestimentos do Espírito Santo, porque se Ele não nos dá o revestimento do Espírito Santo, nós coisa alguma possamos fazer, porque de nós mesmos nós não temos nada. Quem somos nós para... Santo Deus, Jesus, Tu és maravilhoso. Voltou de novo, está saindo e voltando a conexão. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus. André Luiz e Goiânia, Goiás, né? É a primeira vez dela lá, a primeira vez. Ô, amada, seja bem-vindo, varô, em nome de Jesus, Deus abençoe, grande do Senhor, glórias a Deus, aleluia, Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso, não preciso de uma benção. Deus pode te dar uma benção nessa tarde, aleluia, Deus é fiel para cumprir o desejo do seu coração, do meu coração nessa tarde, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí vem aqui, né? Aqui no 24, está falando aqui, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior
ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia, Jesus, Deus é fiel. Deus não deixa nenhum dos filhos dos seus ungidos presos, para que ele não venha fazer a obra. O homem não tem poder sobre nós, glórias a Deus, porque quando Deus prepara nós para a obra do Senhor, o próprio Jesus Cristo nos dá livramento a cada momento. Eu não falo nem a cada dia, cada hora, a cada momento nós temos o livramento do Senhor. Foi tão grande o livramento de Paulo e Silas na prisão, por causa da bênção daquela moça. Eles pagaram preço. Foi o preço que eles pagaram por libertar aquela moça com a oração, aleluia, com a cura divina. E o inimigo ficou tão furioso que investiu sobre o corpo deles, né? Levaram ali para levar aquela chibatada, né? Com aquele chicote severo. Depois, não satisfeito, levaram para a prisão e acharam que estava tudo resolvido. Mas aí lá na prisão tem um detalhe aqui: eles esqueceram que eles prenderam os pés no tronco, né? Louvado seja o nome santo do Senhor lá no cárcere. Louvado seja Deus. Mas só que eles esqueceram de uma coisa, né? Esqueceram que Paulo e Silas, ele tinha uma voz, uma boca livre que Deus tinha dado para ele, um lábio ungido para orar e louvar o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando foi em volta da meia-noite, né? Um cantava e o outro louvavam, louvado seja Deus. E aquelas prisões foram soltas através da unção, através do louvor, daquela oração. Porque quando nós estamos em sufoco, o louvor e a oração, a nossa intimidade com Deus, o Senhor nos ouve. Deus nunca deixa nós em sufoco. Sempre o Senhor abre uma porta, que seja o cárcere, como abriu ali para Pedro, né? Quando esteve na prisão, também abriu para Paulo e Silas, louvado seja Deus. Aquilo lá foi preço da obra. E nós, muitas vezes, todos nós que fazemos a obra, nós temos um preço a pagar. Por quê? A gente não fica impune, né, das cobranças do inimigo, porque ele vem com enfermidade, né? Ele vem com barreira, ele bota impedimento, coloca tropeço no nosso caminho para que nós venhamos desistir da obra do Senhor, para que a pregação, a palavra do Senhor, a libertação não chegue até a você, não venha até a mim quando estou precisando, porque eu também preciso. A cada dia eu falo: Senhor, me liberta, Senhor, porque nós somos pecadores arrependidos, louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus é aquele que ele é fiel, e cada dia Deus nos liberta de algo, louvado seja o nome santo do Senhor. Então eles esqueceram que Paulo e Silas estavam livres com a boca ungida, que o Senhor tinha ungido. Eles eram ungidos do Senhor. Então um orava e outro cantava. E foi tão tremendo o poder da glória de Deus naquela prisão, com aquela unção, que a cadeia deu um terremoto, de tão grande que foi o poder de Deus. Deu um grande terremoto e os alicerces veio abaixo, louvado seja o nome santo do Senhor, abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não foi só eles, os outros foram beneficiados também. Glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso? Aonde tem o ungido do Senhor, o enviado do Senhor pela graça e misericórdia de Deus, até os que estão junto de nós são favorecidos, são beneficiados. Glórias a Deus, porque nós temos que ter unção. Se nós não tiver unção para nós fazer a obra, nós não conseguiremos fazer o ID do Senhor. Louvado seja Deus. E nessa tarde, que o impedimento que tem na sua vida, louvado seja Deus, eu não sei qual é o desejo que você está tendo de você fazer a obra, o ID está tendo grande impedimento. Nessa tarde o Senhor te diz: você pode orar como Paulo e Silas oraram, e as cadeias vai cair, Deus pode mandar um terremoto no mundo espiritual, vai cair por terra, e o diabo vai sair dos teus caminhos e não vai impedir a obra do Senhor que Deus tem na tua vida, louvado seja Deus. Assim como está fazendo na obra da missionária Jussara aqui na minha vida, louvado seja Deus. Porque não é fácil nós fazer a obra. Tem gente que pensa, vê a gente falando, mas não sabe o preço que nós pagamos, aleluia. É retaliação, é enfermidade, é ataque que vem para os nossos filhos dentro da nossa casa, dentro dos nossos próprios lares. Nós somos atacados aí pelos nossos, da nossa família, porque às vezes não quer fazer a obra e quer impedir que nós façamos, porque o inimigo ele só quer um para usar, para afrontar nós, para que nós paramos de fazer a obra. Mas nós não possamos parar de fazer a obra. Nós temos que seguir em frente, louvado seja Deus. Porque Paulo, ele pagou um preço, mas ele foi revestido do poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nessa tarde, se você tem um chamado do Senhor, com certeza tem. Você está falando para o Senhor: Senhor, o que eu faço com o meu chamado? Como eu faço para fazer o meu chamado, para fazer o idem?
Fique sabendo você que Deus está no controle da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para mim trazer essa live aqui, hoje eu tive um grande impedimento. Louvado seja Deus. Esses dias eu estava que não estava conseguindo nem levantar da cama. Mas isso aí é impedimento. Por quê? Porque eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Esse ídolo, ele pode ultrapassar barreira. Ele pode passar a fronteira. Aleluia, Jesus. Você que está trancado dentro de sua casa, às vezes está dentro do quarto, aí também é uma prisão espiritual. Existe a prisão que a pessoa fica presa em celas, como Paulo e Silas ficou. Mas se você está preso numa prisão espiritual dentro do seu quarto, clama o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para te tirar daí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Paulo também não sabia o chamado dele. Mas aquele dia que o Senhor se revelou na vida dele, ele se converteu e ficou sabendo qual era o chamado dele. Por isso que ele era perseguido para fazer aquelas mortandades nos cristãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já pensou quando Paulo foi convertido, que olhou para trás, e ele falava: Deus, se eu soubesse que era tão precioso o meu ídolo, eu não tinha tirado a vida daqueles Deus ungido, eu não tinha afrontado, eu não tinha massacrado, mas ele não sabia, como você também pode estar falando: eu não sei qual é o meu chamado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é fiel na tua vida, Ronaldo, Deus te abençoe. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus, Deus é tremendo. Não deixe o ídolo do Senhor ficar encoberto na tua vida, porque não pode se colocar um tampão, olha, porque em cima da candeia, não, porque a candeia onde ela está, ela clarece, e nós somos luz. Se nós não levar a palavra do Senhor, quem vai levar? Aleluia, Jesus. Todo o principado das trevas, quando nós vamos fazer o ídolo, o principado das trevas, ele é obrigado a bater em retirado, como aconteceu com Paulo e Silas. Aleluia, Jesus. Deus quer tirar você dessa prisão, para você fazer o ídolo. Você está perguntando: Jesus, como é que eu faço com o meu chamado? Ora, que o Senhor vai te iluminar. De que forma você vai fazer o teu chamado? Aleluia. Você vai agir, glórias a Deus. Eu também não sabia, ficava sempre com aquele espírito de covardia, não queria ir, o Senhor me revelava algo, e eu engolia, eu ficava ali tampando, me fechando. Eu falava: eu não quero fazer a obra, porque eu não sei falar, eu não sei mesmo falar, mas quem fala em mim é o Espírito Santo. Quando Deus nos dirige a palavra, o próprio Espírito Santo, ele se responsabiliza por nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Paulo ali, quando se converteu, Deus fez grandes coisas. Aleluia, Jesus. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo foi para uma outra cidade, ele chamou Barnabé, e Barnabé, que era o seu companheiro de obra, Barnabé o temeu, ele não quis ir. Falou: não vou, Saulo. Não vou, Saulo. E você não vai, como você vai? Mas Paulo falou: não, eu irei. Com você ou sem você, eu irei. Ninguém conseguiu esbarrar Paulo para não fazer a obra, glórias a Deus. Nem as cadeias que prenderam Paulo e Silas, louvado seja Deus. Se umas cadeias aqui no mundo, das celas, que nem colocaram no tronco, prenderam os pés, não conseguiram trancar Paulo e Silas, como que vai conseguir trancar nós, se o Senhor é o dono da chave da prisão espiritual? É o Senhor que abre a chave no mundo espiritual e quebra todo o ferrolho para limpar os caminhos para nós fazer a obra. Aleluia, Jesus. Tem que saber qual é o seu chamado, porque Jesus está voltando e as almas estão perecendo. Aleluia, Jesus. Não é fácil você entrar em certos lugares que você fala: Senhor, eu temo entrar ali, mas a gente vai porque Deus vai conosco. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós sabemos o preço que a gente paga. Glórias a Deus. Você vê, por libertar uma vida que adivinhava e dava lucro para aqueles homens. Senhor. Imagina o preço que Paulo pagou. Você imagina, no mundo espiritual, como Paulo ia fazer aquela obra pesada, entrava nesse lugar ali perseguido, né? Louvado seja Deus. Teve um dia que Paulo precisou descer de muro abaixo ali por aquele cesto para escapar com vida. Por quê? Ele perseguia, depois ele foi perseguido, né? E Deus falou que ia mostrar o quanto ele ia padecer pelo nome do Senhor. E ele viu, mas ele não temeu. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é fiel na nossa vida. Muitas vezes nós vemos a obra precisando, necessitando, e nós não queremos fazer nada porque nós temos medo. E Deus diz na sua palavra que ele não deu o espírito de medo, mas sim o espírito de ousadia para nós. Nós temos que pedir ousadia para o Senhor, louvado seja Deus, para fazer a obra, porque não é fácil você enfrentar. Às vezes você está orando, está jejuando, você às vezes está enfrentando um principado, que às vezes você nem sabe que é um principado. Tem gente que nem sabe que está enfrentando um principado.
Às vezes a gente pensa que está lidando com pouca coisa, aqueles demônios, como diz, demônio de chiqueiro, aqueles poucos de chiqueiro não é principado. Hoje em dia, nós que fazemos a obra, nós estamos enfrentando principado. E potestade do inferno, porque Deus fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os principados, potestade do inferno no mundo celeste, no mundo espiritual, da maldade. Por quê? Porque se fosse para nós ver eles cara a cara, a gente fazia uma coisa, mas nós não vê, então nós temos que fazer de que forma? Nós temos que orar, temos que jejuar, temos que se consagrar, louvado e botar o Senhor na frente. Senhor, eu vou, mas tu vai na minha frente, porque sozinho eu não faço nada. Se fosse Saulo que tivesse chegado ali, o que ele tinha feito? Ele só tinha pegado o povo para levar de volta, para torturar. Mas como Deus transformou a vida dele, teve um encontro com ele, Deus mudou a vida de Saulo para Paulo naquele momento, louvado seja Deus. Porque quando Jesus chega na minha, na sua vida, ele transforma tudo. Aleluia. Sem a conversão nós não chegamos a lugar nenhum, porque com a carne e os braços nós não podemos fazer nada, é pelo Espírito Santo de Deus. E Deus sabia que tinha que transformar Paulo, marcou encontro com ele de onde? No meio do caminho. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E não é diferente com você e nem comigo, louvado seja Deus. Eu estou aqui hoje pela grande misericórdia de Deus. Quantas barreiras eu enfrentei para poder chegar até aqui hoje, para passar essa palavra para quem está assistindo lá do outro lado da linha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Passei por vários problemas de saúde, também já fui perseguida de morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nunca me deixou sozinha. A Cíntia, aleluia, Cíntia Rezende. Aleluia, a paz do Senhor, amada. Deus abençoe. Seja bem-vindo, aleluia. Quer essa outra aqui? É Cíntia mesmo, é Cíntia. Na live. Primeira vez, glória, seja bem-vindo. Estamos felizes de receber vocês aqui. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus é na sua. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não está vendo. Você não está vendo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu quero te dizer nessa tarde, não foi fácil para mim chegar até aqui. Passei uma semana doente. O que é isso? O que é isso, missionária Fabiana? Retaliação. Retaliação. Quando não vem para mim... Sim, primeira vez também. Ou Eucides, né? Eucides. Eucides, passou já ali, ó. O outro também. Meu Deus, seja... Não, minha filha Débora Scarelli. Seja bem-vindo pela primeira vez, não vai ser só a primeira vez, louvado seja Deus, mas várias vezes você vai estar conosco, em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Visitante, seja bem-vindo e traga mais 1000, aleluia, Jesus, mais 10.000. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, como eu estou falando aqui, louvado seja Deus. Nossa, eu passei essa semana, uma semana de tanta prova. Caí, não sei como eu caí, não escorreguei, não estava com fraqueza, não estava tonta, caí mais do que o joelho, né? Mas eu orei e falei, Senhor, me ajuda a chegar lá para levar essa live. Louvado seja Deus, né? Estou aqui colaborando com a minha irmã em Cristo, né? A Jussara, que eu amo muito em Cristo Jesus, tenho ela como minha filha, louvado seja Deus. Tenho idade para ser mãe dela, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho uma filha mais velha do que ela, glórias a Deus. E eu consegui chegar até aqui. Falei, Jussara, ora para que eu consiga chegar até aí. Deixei ele fazer algumas coisas para mim vir trazer a palavra aqui na live nessa tarde, glórias a Deus. Mas eu creio que pela unção do Espírito Santo de Deus, nós podemos chegar a qualquer lugar, não tem fronteira. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, amém, amém. Oh, Deus te abençoe, irmã Lira, Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe, estou feliz por vocês aqui na live. Sejam abençoados em nome de Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus é fiel. Então, essa moça, ela foi abençoada, aleluia, Jesus. Então, a perseguição de Paulo foi tanto por causa da obra, porque chegou a um ponto, né, que ele foi, e eles... É Camila, o William Fernanda, aleluia, Jesus, Deus abençoe grandemente. Oh, glórias a Deus, oh Jesus, amém, amém, eu tomo posse, quero ser abençoada através das orações de vocês, me desejando muita bênção, glórias a Deus, aleluia, Jesus, oh Jesus, eu agradeço, nós agradecemos muito, louvado seja Deus, que essa live, em nome de Jesus Cristo, vai permanecer de pé, porque aqui, quando nós fizemos o propósito para nós trazer a palavra na live, nós falamos, Senhor, é para falar a verdade, nada de engolir a verdade e falar o que não deve, porque nós estamos nos últimos dias e nós não vamos passar em lugar nenhum com a mentira. Glórias a Deus, aleluia, Ramos.
Gonçalves. Você é ungida, filho. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E você que tem um chamado nessa tarde, eu te dou um conselho também. Aleluia, Jesus. A missionária que fala que eu prego e dá conselho, né? Sou uma conselheira, mas isso é dom do Senhor, né? Eu sou ousada, eu tenho bastante filhos na fé. Glória né? a Deus. Pessoas assim, casal, que Deus já me levantou muito, não por eu merecer saber de nada, porque o Senhor é quem nos usa, né? O Senhor tem me usado muito para abençoar a vida de outras pessoas, louvado seja Deus, com conselho. Eu te aconselho, você que tem um chamado, não fique sufocando o teu chamado, não. Né? Ora, converse com Deus, Senhor, me abençoa, destrava o meu chamado, Pai, destrava a minha pregação, Senhor, me usa, porque Deus tem prazer em usar os seus ungidos, aleluia, glórias a Deus, e Deus é quem nos destrava, porque ninguém consegue nos destravar, ninguém. Se nós for olhar pelo que os outros falam com a gente, nós não leva a palavra nem para o nosso vizinho, nem, quanto mais na rua, né? Na rua, na viela, né? Nos becos, nós mesmos já saímos nos becos para evangelizar, né? Eu nunca tinha ido assim num beco assim meio fechado, né? A missionária já conhecia mais, né? E eu voltei tão feliz, mas tão feliz de eu ver ali aquelas vidas, né? Sendo saciada pela palavra ali, pelo um folheto da Bíblia, né? Pelo um conselho, pela uma oração. Nossa, é tremendo pelo louvor. Gente, a gente volta saciado para casa. Eu vou falar a verdade, depois que eu comecei a fazer a obra, assim na rua. Quando eles passam nossos vídeos, missionários. Olha os nossos vídeos aí, passa os nossos vídeos, vocês vão ver. Eu chego em casa, a minha filha, né, ela tá meio parada na igreja, ela fala assim, nossa mãe, a senhora chega tão cansada, parece que a senhora chega com mais força do que quando a senhora vai, mas não é Deus vivo dentro de mim, né? Eu chego alegre, cansada, me troco, vou para a igreja, e dentro de nós, se eu não dormir também, a gente vai orar, mas a gente tem prazer, é prazeroso fazer a obra do Senhor, porque o Senhor vai pedir conta. Como que nós vamos chegar no céu de mão vazia, sendo que Deus deu oportunidade para mim e para você, para fazer a obra, né? Malaquias? Não, é Malaquias. Malaquias Miqueias. É Miqueias? É Malaquias. Malaquias, seja bem-vinda lá. Malaquias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O que é esse aqui? Tem 11 anos. Tem 11 anos. Ah, Deus te abençoe, jovem. Aleluia, glórias a Deus, é 12 anos. Glórias a Deus. Deus te abençoe, varão, que você cresça na graça e vai fazer o ID também, em nome de Jesus. Eu te abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus pelo poder da palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente tem grande impedimento quando nós entramos na live aqui, a live começa, a internet começa a faltar a conexão e a gente fica aprovado, porque os impedimentos, ele caça lugar para entrar, né? Mas Deus sempre tem destravado a nossa live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então, Paulo foi uma coisa tremenda. É o apóstolo Paulo. Quando eu leio assim do apóstolo Paulo, eu fico maravilhado. Eu falo, meu Deus, eu queria pelo menos 1% de Paulo para mim fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já pensou com 1%? Você com 1% de Paulo para fazer? Mas Deus tem poder, como fez ali, né? Como o profeta Eliseu, né? Que pediu a porção dobrada. Deus pode dar a porção dobrada. Sabe por que Deus pode dar a porção dobrada? Porque agora, nos últimos dias, está faltando ceifeiro. A ceifa está grande, está necessitada, mas os ceifeiros estão pouco. Muita gente está se isolando na igreja, né? Só quer ficar ali atrás do púlpito, com o microfone ali cheiroso, perfumado, com o sapato engraxado, mas quando vai para a rua, então, pois é, tem lugar que a gente entra aí, a gente vai de chinela havaiana, porque é lugar simples, humilde, né? Louvado, como é que nós vamos sair, como nós estamos no altar, para enfrentar um beco onde tem ali drogado, as pessoas alcoolizadas ali, como a gente vai fazer? Nós não podemos. Então, nós temos que ser humildes para os mais humildes ali, porque nós também somos humildes, glórias a Deus. E que nós não venhamos chegar no céu de mão vazia, porque o Senhor vai pedir conta. Se nós temos um chamado, glórias a Deus, e nós não fazemos a obra do Senhor, o Senhor vai pedir conta. Louvado seja Deus. O Senhor vai pedir conta para o pastor das ovelhas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Dilce, Valentim, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Nós estamos aqui, eu falo para o Senhor, Senhor, não me deixe que eu fale nada de mim mesmo, Pai, mas me usa, Pai. Me usa, Jesus, para que esse povo venha entender que eles também têm um chamado, né? Um dia você também pode ter uma live, você pode ir para a rua para evangelizar, pregar nas ruas, é maravilhoso. Primeiro dia que você vai, você fica todo desajeitado. Eu, por exemplo, queria ficar no recanto,
porque eu não sabia como fazer. E assim, eu falei, Jesus, me destrava, porque eu era uma mulher travada, eu não conseguia fazer nada. Eu era tão tímida que eu não conseguia falar. Eu falei, Deus, mas como é que tu quer que eu faça isso desse jeito? Né? E Deus, e a missionária Jussara orava por mim, falava, Fabiana, Deus manda te dizer que Deus está te destravando você, para você falar, né? Ela falou, ela deu esse recado para mim, Deus vai te travar, vai tirar essa timidez, porque Deus fala que o tímido não entra no reino do céu. Como é que vai entrar se ele é tímido? Se você e eu somos tímidos, como nós vamos pregar? Como nós vamos levar o evangelho? Mas ter vergonha e timidez para quê? Né? O povo que está aí no mundo, eles não têm timidez nem vergonha para fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Nós somos aqui de Campinas. Glórias a Deus. Desculpa aí por não ter anunciado. Né? De onde nós somos de Campinas. Essa cidade maravilhosa. Aleluia, Jesus. A gente gosta muito, nós gostamos muito de Campinas. Glórias a Deus. Aleluia, é o povo Jesus. do sertão. Maria Jovídia de Souza, ora por mim, saúde, ansiedade, nervoso, nojo do cigarro. Ai, que Deus vai te dar muita graça, Deus vai entrar com libertação na tua vida. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque tudo isso é um vício, e só Deus liberta nós dos vícios, né? Como Deus usou Paulo para orar por aquela, né, por aquela menina que era adivinhando, né? Louvado seja o nome do Senhor, Deus libertou ela. Aquela menina, ela foi abençoada, aquela jovem, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pernambuco, né, irmã Lídia? Vai meu abraço, Pernambuco, para vocês. Eu sou de Buque, Pernambuco, aleluia. Deus abençoe o estado de Pernambuco, glórias a Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Da onde Portugal está entrando nessa live. Um abraço. Glórias a Deus, nossa, pessoal, a missionária está falando aqui, para dar um glórias a Deus aí, um aleluia para ir para o pessoal de Moçambique, os nossos irmãos do estado de fora aí, glórias a Deus, aí de Portugal, louvado seja o nome santo do Senhor. Se estiver ouvindo essa live, nos acompanhando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, é um prazer ter vocês conosco nessa live, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus, Deus tem nos dado graça, aleluia, Jesus, que Deus abençoe vocês grandemente. Louvado seja o nome santo do Senhor, nessa tarde que venha ouvir essa palavra e que venha fazer efeito. Gente, não se intimide, vamos fazer a obra. Jesus está voltando, Ele manda anunciar todo dia, Ele está à porta. O Senhor está voltando, vamos fazer a obra, porque tem gente, nós não sabemos aonde, mas cada casa, quando nós fazemos visita, se você vê o que a gente encontra dentro dos lares, pessoa depressiva, pessoa desanimada, pessoa que não sabe mais o que fazer para voltar para a casa do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Você que estiver distante, você jovem que está aí dentro do quarto, asilado, às vezes nós achamos que o asilo é só no asilo, não. Nós ficamos asilados por força do inimigo dentro da nossa própria residência, no nosso aconchego, e acha que nós não estamos asilados sim. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas nós vamos orar para que o Senhor tire vocês aí desse asilo espiritual, né, dessa prisão espiritual, glórias a Deus. A gente, às vezes, aqui em Campinas, a gente vê muitas pessoas que, às vezes, sobem naqueles grandes viadutos ali, naquelas passarelas, tentando tirar suas vidas, depressivo, outros no casamento falido. Tudo isso é falta do Espírito Santo. Glórias a Deus. A gente vê pessoas paradas, famílias, toda parada, e a gente vai fazer visita e dói muito a alma da gente de ver aquilo, né? Porque pessoas querem tirar suas próprias vidas e dói muito na nossa alma, porque a gente vai fazer isso. Se nós pudéssemos, se tivéssemos nós poder, nós acabaríamos com aquilo no instante, mas nós dependemos da proteção do Senhor. Nós precisamos da provisão do Senhor, da providência do Senhor, para que essas almas sejam libertas. E o que a gente faz? A gente vem embora para casa, né? E traz aquela figura na cabeça, lembrando daquela pessoa, e a gente vai entrar em oração para que Deus liberte aquela pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Quem falar que é fácil fazer a obra não é fácil. É pesado fazer a obra, mas é satisfatório. Nossa, eu gosto demais. Eu volto feliz para casa. A gente volta sorrindo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente tem enfrentado muita prova, né? Muito vendaval, né? O inimigo tem se levantado grandemente assim na vida até dos meus filhos, com enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Separação com casamento, né? Eu falei, Senhor, eu estou fazendo tua obra, Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Mas o Senhor, Ele é o Deus de provisão. Enquanto eu faço a obra aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor está cuidando dos meus. Enquanto você vai fazer a obra, enquanto você está orando por alguém da sua família, por pessoas que estão necessitadas, é obra.
Obra também não é só ir para a rua, só de você dobrar o teu joelho e orar por família. O próprio Espírito Santo está na sua mente em nome de pessoas, né? Família que estão necessitadas para que você ore, né? Oração é tanto que é obra, porque quando... Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro foi solto da prisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós não somos diferentes. Nós que tentamos fazer a obra, pelo menos, vamos tentar fazer a obra, porque quando nós tomamos atitude para fazer... Vamos fazer o ID do Senhor. Você que está acomodado aí dentro da sua casa, pede a Deus graça e unção, porque através da unção o Senhor liberta o que está doente, liberta o cancerino, liberta o deprimido, né? Aqueles que estão em depressão. Tem pessoa que tem tanto tempo que vive em depressão, e através de uma visita, de uma oração, louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes de madrugada você vai orar cansado, Deus te honra na oração de madrugada, você está orando pelas vidas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eu oro muito pelas nossas pessoas que assistem a live, né? Aqueles que às vezes abrem a live, mas não tem coragem de ficar ali, resistir para escutar a live, porque o inimigo coloca impedimento para que não ouça, né, a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra ela tem poder. Aonde a palavra do Senhor chega, ela leva a libertação, ela leva a cura, né? Ela te tira da prisão, ela leva a soltura no mundo espiritual para que você seja livre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós que somos capacitados pelo Senhor para fazer a obra, louvado seja Deus, nós também pagamos preço, nós também ficamos enfermos, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Tem dia que nós se levanta e fala, Senhor, me dá graça para que eu possa vencer mais um dia, né? Como dizem, a cada dia nós matamos um leão, a cada dia um urso, louvado seja Deus. E Deus dá graça, bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor não desampara aquele que vai buscar o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus diz na sua palavra, se eu não me engano, no livro de Salmo, o Senhor fala assim, que ele conhece aquele que os teme. O Senhor conhece aquele que os teme, é o Senhor. Louvado seja Deus. Ai, que coisa linda. Você ali sai do teu sono ali, é um privilégio para nós, sair do nosso sono, da nossa cama ali, né, às vezes cansado, sonolento, né, desperta o sono e vai orar. A oração da madrugada tem um poder tremendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque enquanto nós não se ajoelhamos para orar de madrugada, principalmente a madrugada, quem ora de madrugada, né, porque muitos não conseguem, porque é cansativo. Quando nós estamos orando, o Senhor está visitando o irmão da igreja, está visitando um parente teu de longe, louvado seja o nome santo do Senhor. E o inimigo, ele fica furioso, porque enquanto nós estamos dormindo, eles estão programando o que vão fazer para destruir as nossas vidas no dia da manhã, os nossos projetos. Mas quando nós oramos de madrugada, tanto os nossos projetos como os projetos dos outros que nós oramos, Deus assim protege e lança por terra toda barreira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu só dou um conselho, vamos fazer o ID, a seara está precisando, né? Está perto o dia do Senhor, né? O Senhor diz que vai vir como ladrão, entra por uma casa que não avisa a hora, o Senhor também não avisa, ninguém sabe o dia, a hora que o Senhor vem, nós só sabemos que ele marcou que ele veio. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o sinal está mostrando, né? Os sinais a cada dia que passa está mostrando e vai mostrar muito mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa live, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu agradeço a toda a presença de vocês aqui na live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Leste santo, ore por mim, irmão. Vamos orar sim. Vou encerrar aqui a pregação e nós vamos orar por todas essas vidas que estão aqui nessa tarde ouvindo, aqueles que ainda vão entrar na live também. Nós vamos apresentar em oração. Louvado seja o nome santo. E o Senhor vai trabalhar na tua vida, como Ele trabalhou na minha, na todas as vidas que o Senhor tem trabalhado, tem dado graça para fazer o ID, para trazer a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós não sabemos de nada. O Senhor é o dono da sabedoria. Ele dá a quem Ele quer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você toma atitude, o próprio Deus ele vai te dirigindo para você fazer o que tem que ser feito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que está com o seu ministério, às vezes diz que está travado, em nome de Jesus Cristo, busca o Senhor, peça uma resposta do Senhor, que o Senhor vai te dar uma atitude para você entrar em ação, para você começar a fazer a obra, para Deus cumprir o desejo que está no seu coração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus é maravilhoso na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, vou passar aqui para a missionária, que ela vai fazer. Ela vai fazer a oração aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou orar, não se cansa. Onde tem unção, o povo não se cansa da unção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Onde Paulo entrava, a unção ia na frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é tremendo. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade de todos vocês estar aqui nessa live, presente nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Vamos sim fazer uma oração. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A depois marcar o nome no caderno de oração das pessoas que ainda não têm, né? Para continuarmos orando
pelo caderno de oração, pelos nomes de todos. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus que estás no céu, papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço já pela minha vida, Jesus, pela vida da missionária Jussara, Senhor, obrigada por essa rica oportunidade de estar aqui nessa tarde, Senhor, nessa live, Deus, obrigada por todas essas vidas, Espírito Santo de Deus, que tu trouxe nessa tarde, nessa live, obrigada, Deus, porque tu quebrou, Pai, as barreiras, tirou todos os impedimentos, que essa live, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, voltou a conexão, Senhor. Tu tem alcançado alma nessa tarde pela tua grande misericórdia, Pai. Não por mim, porque poder nenhum algum eu tenho, Senhor, mas pela tua grande misericórdia, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, dessas pessoas que estão pedindo por enfermidade, outros por vício, Senhor Jesus. Ó, Pai, outros por depressão, por ansiedade, Senhor Jesus. Pai, alcança essa vida onde ela esteja, Pai, na sua sala, na sua casa, dentro do seu quarto, até mesmo dentro do seu banheiro, Senhor, onde ele esteja no meio da rua, Pai, que esteja assistindo essa live, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa todos, Senhor Jesus, que nos deu esse privilégio, Pai, de estar ouvindo a tua palavra nessa tarde, Senhor. Deus poderoso e santo, Senhor, liberta do vício, Senhor, liberta da depressão, Senhor. Pai, liberta se tem alguém com câncer, Senhor, seja uma enfermidade que diz que não tem cura, Pai, a cura chega, Pai, porque o poder da tua palavra é cura, Pai, é libertação, Senhor, quebra todo o mal, Senhor, derruba por terra toda barreira, Senhor, todo impedimento, Pai, vai limpando os caminhos, Pai, vai limpando as veredas dessas pessoas, Senhor, que estão aqui pedindo oração, Senhor. Deus, entra nos familiares dela, Senhor Jesus. Ajuda, papai, que essa família venha ser abençoada. Que a cada tarde, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Dá vitória ali para o povo do Portugal, Senhor. Dá vitória ali para Moçambique, Senhor. Deus vai guardando, meu Pai eterno e santo, aquele lugar, Senhor. Vai guardando ali Israel, Senhor, lugar que está em guerra, Senhor. Outros lugares, Senhor, estão caçando refúgio, Pai, para fugir das guerras, meu Pai, para livrar suas próprias vidas, Senhor. Alcança com as tuas mãos, Senhor. Ó, Senhor Jesus amado, com as tuas mãos poderosas, Pai. Venha alcançar, Pai, todas essas vidas, Senhor, e vai dando livramento para as crianças, para os adolescentes, Pai, para os idosos, Senhor. Ó, Senhor, para os hospitais, Senhor Jesus amado, onde está, Pai, em guerra, Pai, esse lugar onde está em conflito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o poder da palavra, da oração, Pai, chega até essas pessoas, Senhor Jesus. Abençoe eles grandemente, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó, Senhor, é o que eu te peço, Pai, nessa tarde, Senhor. Que todos venham ser abençoados, Pai, pelo poder dessa palavra, Pai, porque a palavra, Senhor Jesus amado, é como a espada de 2 gumes, que onde bate, Senhor, é como o martelo que bate na rocha e esmiuça, Senhor. A tua palavra tem poder, Senhor, para entrar em cada coração, para entrar em cada vida, Senhor, nessa tarde, Senhor Jesus. Tu és um Deus tremendo, Pai, abençoado, Pai. Ó, Jesus, tu pode, Pai. Eu não posso, Pai, mas tu pode, Jesus. Vai ao encontro de cada pessoa nessa tarde, Senhor. Aonde estiver a necessidade, Senhor. Aonde estiver alguém passando necessidade de alimento, Senhor. Entra, Pai, com provisão do céu, Pai. Entra com providência, Senhor Jesus, com alimento, meu Pai. Se tem alguma casa, Pai, que está faltando alimento, Pai. Deus, tu és o Deus de provisão, Pai. Entra com providência, Senhor, nesses lares, Senhor. Nessas vidas, Senhor Jesus. Venha cobertando com teu sangue a cada vida, Senhor, nessa tarde, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado pelo poder da oração, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Até quarta-feira que vem, se assim o Senhor o permitir, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus tremendo, Deus de mistério. Oh, Jesus maravilhoso. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, oh, Jesus. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada pela graça, pela força. Olá, povo lindo! Gente, Pai do Senhor Jesus. Eu sou a vossa irmã em Cristo, missionária Jussara. Aleluia, muitas carinhas novas, muitas pessoas diferentes hoje. Glória a Deus, seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Filho, glória a Deus. Pega a caixinha lá do... Glória, 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 Jesus. Lá na minha bolsa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, tu és fiel, Senhor. Tu és glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Varão Ronaldo. Pai do Senhor, Irmã Lília Ramos.
Aleluia. Irmã Terezinha, que sempre está aqui conosco. Louvado seja Deus, povo lindo, povo abençoado. Glória a Jesus. Gente, eu vou estar louvando um louvor, aleluia, que eu não sei. Eu não sei. A paz do... Gente, pra quem não me conhece, que é a primeira vez, quando me vê... Gente, não é risada de deboche, não é risada, que é risada, aleluia, do Espírito Santo, aleluia. Quem me conhece, quem conhece a minhas lives de ensino, minhas lives de palavra, sabe o quanto eu sou brincalhona, sabe o quanto eu gosto de conversar, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, Deus os abençoe nessa tarde, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar louvando um hino que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Não sei dele, traz aí, Abner, pra mãe. Mas vou tentar louvar um pedaço. Minha garganta tá rouca assim, gente. Não estou gripada. Eu estou, aleluia, com a voz. As cordas vocais estão cansadas. Cordas vocais. As cordas vocais estão cansadas porque eu louvo, porque eu prego, eu oro. Louvado pela misericórdia de Deus também. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Jesus, tava uma batalha espiritual tão terrível, tão travada, missionária. Jesus, glória a Deus na hora da live. Deus, glória a Jesus. Tava, aleluia, uma batalha travada. Tem aquele louvor lá? Batalha travada é nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E Deus está procurando Paulo. Deus está procurando Paulo. Glória a Deus. Suada, que palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tava saudade da missionária Fabiana. Quarta-feira passada ela não pôde comparecer. E hoje, ela chegou ontem, né? Hã? Não, cheguei segunda. Segunda, gente, eu tô confundindo. Chegou segunda, eu falei, você está preparada? Porque eu já te anunciei, você tem que vir. Gente, a batalha espiritual tava travada, tava grande, a missionária tava trazendo a palavra, e um peso espiritual tão grande, o diabo se levantou, mas ele se levantou para cair, em nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é do povo de Deus, a vitória da igreja, a vitória é de Jesus, é vitória nossa. Gente, vou louvar esse pedaço de louvor, eu não sei para quem vai ser, mas para quem for, vão recebendo, vão tomando posse da tua vitória, ó. Que fala assim, ó: teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Irmã Cislene, essa daqui é minha parente missionária. A missionária, deixa ela ali ver. Será que ela conhece? Ó, a missionária acabou de trazer a palavra. A irmã Cislene é minha parente. Ela acabou de trazer a palavra, irmã Cislene. Dá um oi pra ela. É uma bênção. Aleluia. Ela tá aqui aprendendo a cantar. A irmã Cislene já sabe quem sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar louvando aqui. Aleluia, glória a Deus. Não sei para quem vai ser esse louvor, mas vai pegando a tua parte. Teu jugo é suave e o seu fardo é leve, é leve. Descansa, encontra em ti. O meu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave, Senhor. Então declare nessa tarde para Deus: teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansa, encontra em ti, Senhor, porque teu fardo é leve, é leve. Esse pedaço desse louvor. Maravilhoso. Oh, Jesus, tu és tremendo. Glória a Deus. Essa parte desse louvor o Senhor colocou na minha cabeça. Eu não sei esse hino, não sei. Mas o Senhor, através desse louvor, está falando.
Aleluia, glória, que descanso você vai encontrar no Senhor. Porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Sai daí, Jabim. O fardo dele é leve. Que nessa tarde, através dessa palavra, aleluia, glória a Deus, você possa, louvado seja o nome do Senhor, com licença. Aleluia, receber a tua vitória. Aleluia. Receber de Deus, aleluia, a providência. Receber de Deus o livramento. Receber de Deus, aleluia, aquela causa na justiça, aquela causa perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, ele é fiel. Aleluia, glória a Deus, o Senhor, ele está procurando soldados valentes. Olha que palavra tremenda. Olha que poder nessa palavra que o Senhor nos traz. Aleluia, glória a Deus. Deus fez de Saulo, que era um perseguidor, aleluia, um grande missionário, né? A missionária, ela está aqui, louvado seja Deus, ela não está porque ela quer, eu não estou porque eu quero, é o chamado que nós estamos cumprindo. Louvado seja Deus, que você também, irmã Chile, Sandro, glória a Deus, que você possa, aleluia, glória a Deus, para quem não conhece a missionária, tem gente chegando agora, missionária, glória a Jesus, esta é a missionária, Fabiane, mulher canela de fogo, quando ela levanta a mão, o Satanás sai correndo. Ficou mesmo, glória a Deus. Irmã Chile, eu não sei se no dia que eu contei sobre que ela tinha caído, né? Que o Senhor tinha me usado, que ela ia cair de bruço, eu estava até contei também, missionária, para eles, acho que nem todo estava, mas alguns estavam. Abre, me dá aqui. Glória a Jesus. Nem todos estavam, mas alguns estavam, que nós já saiu para fazer a obra só com o dinheiro da passagem, foi ou não foi? Foi, verdade. Conte aí para eles, nós saímos só com o dinheiro da passagem, louvado seja o nome do Senhor, né, missionária? Já fomos abençoados na rua. E também, fomos, né, abençoados na rua, né? Com dinheiro, glória a Deus. Chegar assim, a gente tá só com dinheiro passar, só mesmo, só ir para ir voltar. Só pela graça mesmo. Chegar o dia e falar, não tenho que emprestar, porque eu mesmo emprestei para ir. A gente faz a obra por amor, né? Agora... E Deus é que provê para nós, porque nós não temos, mas o Senhor, ele providencia. Então não fala assim, eu não vou fazer porque eu não tenho condição. Tem umas bicudas por aí, né, irmão Chilene? Tem umas bicudas fazendo. Eu não vou, porque eu não gostei daquela palavra. Fica aí, casa rebelde. Oh, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Melhor dizendo. Louvado seja Deus, né? Tem umas bicudas por aí, né? Que fala, bota defeito em tudo. Mas a gente não pode pôr defeito na obra do Senhor. A gente tem que fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade. Aleluia, glória a Deus. Não adianta a gente estar aqui, aleluia, de aparência e não sermos, né? Nós somos essas pessoas. Nós gostamos de dar risada, nós somos felizes. Por que nós somos felizes? Temos o Espírito Santo. Você já viu, mulher? Você já viu, varão? Quem não tem o Espírito Santo fica com a cara. Fica amarrado e mochilando. Não fica, não, deve sorrir. Olha, teve bastante. Olha, missionária, sabe o que o Senhor me fez saber? Aleluia. Quando a irmã trazia a palavra do Senhor, muita gente, muitos inscritos não veio, porque a palavra não era para eles. A palavra era para outras pessoas e Deus trouxe muita gente aqui que não é inscrito. Glória a Jesus, para ouvir esta palavra, porque estava necessitada. Glória que você que ouviu a palavra, aleluia, você venha sair daqui com a tua vitória. Abner, a live ela vai ficar salva, se você quiser voltar a ela para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, foi uma palavra maravilhosa. Que Deus os abençoe a todos nessa tarde. Glória a Deus. O irmão Sandro está falando que muitos não vão porque são missionários. É verdade. Mas a gente estamos aqui para fazer o ID, fazer a diferença, né, missionária Fabiane? Com certeza. Nós estamos aqui, gente, para fazer a vontade do Senhor, para fazer o ID de Deus, aleluia, glória a Deus, e para que a palavra chegue até você, aleluia, glória a Deus, porque o que a missionária tem coragem de falar, tem outras pessoas que não têm. O que eu tenho coragem de falar,
e pela misericórdia o Senhor me usa para falar, porque é poucas mulheres que dá a cara a tapa e abre, rasga a boca, que nem eu, e rasga o verbo falando o que Deus manda, a missionária também, não é porque nós quer, é porque Deus confiou em nós, né, missionária? E nós não teme o que for de falar, nós vamos falar, né, irmã Shirley? Aleluia, preguei o ensino aqui, aí nós estávamos falando de Jezabel. Aí irmã Shirley não aguentou, missionário, que eu falei assim. Então é isso, gente, nós somos essas, que Deus venha abençoar, que esta palavra venha penetrar no teu coração, na tua alma. Sai daí. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Vou estar terminando, finalizando, a missionária já orou, eu já louvei o louvor que o Senhor colocou no meu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor vai nosso abraço. Fala aí, missionário, com o teu povo. Fala com o teu público, missionário. Paz, Senhor Jesus, até quarta-feira, se Deus o permitir. Eu creio que Ele vai permitir, glórias a Deus. Né? Estamos na mão do Senhor, né? Tudo com a cobertura do Espírito Santo, né? Aquilo que Deus dirigir, nós fazemos, nós temos que fazer. Glórias a Deus. Glória a Deus. Semana que vem esteja de volta. E que Deus abençoe vocês, amém? Abençoe vocês tudo. Muito obrigada. Glória a Deus, a paz do Senhor, varão Sandro. A varô Shirlene, aleluia, as demais de Pernambuco, que estavam aqui pela primeira vez. Deus os abençoe. Um abraço de Campinas. Aí né, eu falei, aí, né? eu falei para ele, falei, vocês, nós somos de Campinas, então vai nosso abraço para todos vocês, da onde vocês. Irmã Shirlene é do Pará, a irmã Lília é a primeira vez, horas de live. O que ela falou? Não entendi. É hora da live. Hora da live é às 3 da tarde, querida. Ó, segunda é ensino, 3 horas. Sexta-feira eu tenho palavra aqui também, às 3. Sábado, às 8 da noite. E quarta-feira a missionária Fabiana. E às vezes vocês vão me pegar em oração aí, qualquer hora do dia, da noite, eu ou vou estar com palavra, ou vou estar na oração com vocês, amém? Glória a Jesus, mas os horários fixos mesmo, que aqui o nosso canal é mais da palavra, né, missionária? Eu oro, mas o forte nosso é só palavra mesmo, amém? É segunda, quarta, sexta e sábado. Sábado já é às 8 da noite, amém? Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Vai nosso abraço, povo lindo. Povo abençoado. Você tá vendo a missionária assim, é porque ela tá cansada, tá que nem eu aquele dia, gente. Vou pregar, mas eu tô cansada, eu tava cansada. E eu comecei a conversar com ele, missionária, e aí o cansaço foi embora. É o Espírito Santo. E aí eu comecei a dar risada, eles gostam de conversar, eles gostam de atenção também. Eles gostam de bajulação. Eu falei pra eles que eu não sou mulher de bajular ninguém. Sara é uma amor de pessoa. Beijo, Sara. Eu falei, missionário, vocês gostam de que eu bajulo vocês, mas não bajulo, eu falo de coração, né, missionário? Nós amamos vocês, amém? Que Deus os abençoe nessa tarde, fiquem todos com Deus. Oh, glória.